Pai amado, nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Nós queremos ouvir a Tua graça se manifestando no coração de cada um que está aqui ouvindo hoje. De outros que podem ouvir esta mensagem. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos amar tanto. Que a Tua palavra penetre no nosso coração. Faz essa oração para eu. Falei, eu abro meu coração a Ti, Senhor, como nós cantamos. Abra meu coração para a Tua palavra. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre algo que é muito importante, mas também ao mesmo tempo é um pouco confuso. Chamado, propósito e ministério. Dentro dessa questão de Cristo é suficiente. Queremos falar sobre isso, chamado, propósito e ministério. Talvez você já tenha feito essa pergunta, eu tenho um chamado? Qual é o meu chamado? Eu estou vivendo o meu chamado? Quantas vezes você já se questionou sobre essas coisas? E eu vejo pessoas o tempo todo, questionando, falando estas coisas. E eu mesmo, sou cristão há muito tempo. Eu tinha muita dificuldade de entender chamado. E no começo da minha vida, eu pensei, eu não tenho um chamado. Já pensou também isso? Eu não tenho um chamado? Não, eu não tenho um chamado. Eu não tenho um chamado. E aí você ouve as pessoas dizendo, eu tenho um chamado. Deus me chamou. Eu descobri o meu chamado. Eu senti o chamado de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso de outras pessoas? E aí você começa a se comparar, não é verdade? O pessoal usa a camiseta, eu tenho um chamado. Estou falando coisa estranha ou que já aconteceu com você? Já teve essas dúvidas? Então, isso é muito comum, ainda mais no meio cristão. E aí você ouve, eu tenho um chamado para a Índia. Eu tenho um chamado para a África, para Orlando. Eu tenho um chamado para ser pastor. Eu tenho um chamado para ser evangelista. Eu tenho um chamado para ser apóstolo. Eu tenho um chamado para ser profeta. Para ser levita. Embora a tribo de Levi já foi, então, mas parece que é levita. Para ser ministro de música, para dirigir louvor. Para ser 3 pontinhos. Então você ouve essas coisas e fala, então, o que eu vou ser? Mas assim, eu percebo que na minha experiência, eu nunca ouvi assim muito pessoal falar, eu fui chamado para ser o zelador, para limpar o chão. Eu não fui, não é verdade? Fui chamado para cuidar das crianças ali, ajudar. E aí eu fui chamado para receber pessoa na porta. Eu fui chamado para abrir a minha casa para ter uma célula. Eu fui chamado para liderar uma célula. Eu fui chamado para ser alguém que ensina outros a ler a Bíblia, para acompanhar uma pessoa na vida. Parece que chamado é só esses negócios grandes, não é isso? Não. Vocês estão aí, não? Amém, irmãos? Isso você me incomodou um pouco, porque chamado, porque as pessoas não sabem o que é chamado. As pessoas confundem chamado com ministério. Chamado não é ministério. Então, eu queria falar com você sobre o que é chamado, primeira coisa. Irmãos, o chamado, antes de tudo, é um convite para um relacionamento pessoal com Jesus, o Senhor. O chamado é para um convite. Na verdade, a palavra chamado na Bíblia significa convite. Vamos comigo? O que Jesus fez com os seus discípulos? Ei, Pedro, vem. Ei, segue. O chamado implica que vai fazer alguma coisa? Implica, mas ele não é para fazer alguma coisa. Você está entendendo, irmãos? Amém? Vai acontecer alguma coisa, mas assim, o chamado é relacional antes de ser funcional. Antes de ser para fazer. Não começa com o que eu faço, mas começa com a minha intimidade com Ele. Então, por exemplo, 1 Coríntios, você vai pegar lá 1:26, o primeiro capítulo 1, o chamado aparece várias vezes. E Paulo sempre começa as cartas dele dizendo, Paulo chamado para ser apóstolo. Então, a gente acha que a gente tem que ser chamado assim, para fazer alguma coisa. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai deixando claro, se você ler, porque, irmãos, não dá para pegar um pedaço da Bíblia e esquecer o resto, amém? Você tem que ler o contexto todo.
A essência está lá em cima. Fiel é Deus, o qual os chamou. Chamou o quê? A comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É bom, né? Então, quantos são chamados? Quantos são chamados? Nem todos respondem ao chamado. Ah, que pena. Mas todos são chamados. Então, então, que eu pensei que chamado era que nem esse negócio. Olha lá, Paulo chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Mas para todos que foram chamados, judeus, gregos, Cristo é o quê? Poder de Deus, sabedoria de Deus. Nossa, é para receber o poder e a sabedoria de Deus. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ele está falando para a igreja inteira, amém? Olha como dá graça, pensa. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Quer dizer, não tem nada a ver com o que você nasceu, da sua capacidade, do seu dinheiro, do seu sucesso. Amém, irmãos? Todos são chamados, não é bom isso? Então respira. Que bom, todos são chamados, que maravilha. Aí já corta essa mentira na raiz, não é verdade? Então Jesus nos chama para estar com Ele antes de fazer alguma coisa para Ele. O chamado é para todos, porque a obra de Cristo foi para quem? Para todos. O chamado está disponível para todos, embora nem todos respondam. Porque olha o Tito 2,14, porque pela graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é só para alguns especiais, para todos, é. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo. Você percebe que primeiro é ser dele? Não é? Inteiramente dedicado às boas obras. Como consequência de ser dele, a gente vai fazer uma coisa que a gente não fazia antes. Vamos ter obras diferentes, beleza? Então, irmãos, o chamado à salvação pela fé em Cristo é para todos. Amém? Como resultado de responder esse chamado, a gente é transformado. A gente tem uma nova vida, um novo coração. E passamos a viver de um jeito diferente que agrada a Ele, praticando boas obras. É causa e efeito, certo ou não? Por que produz fruto? Porque está ligado na videira. Porque se não tivesse ligado na videira, não produz fruto. Amém, irmãos? Conclusão primeira, que chamado não é ministério. Mas eu pensei que era ser apóstolo. Eu pensei que era ser profeta. Então, chamado não é ministério. Você não foi chamado para ter um ministério. Você foi chamado para ter um relacionamento com Jesus e viver como filho de Deus. Amém? A consequência disto é que certamente você vai não é, fazer alguma coisa. Mas as pessoas querem começar pelo chamado, entende não? Não é? E eu fiquei muitos anos, o pessoal vem e fala que tem chamado, eu não tenho chamado. Aí depois eu comecei a pensar que o chamado é aquilo que eu sabia fazer. Como eu sabia fazer algumas coisas, eu falei, eu vou ajudar o pessoal da igreja a fazer isso que eles não sabem, porque eu acho que esse é o meu chamado. Eu achei que o meu chamado tinha a ver com as minhas habilidades, com as oportunidades. Porque a gente vai misturando as coisas, né? Ainda bem que Jesus é bom, misericordioso, e entende a gente. Então o chamado tem 3 aspectos, irmãos. O relacional, que é com Jesus. E se é com Jesus, é com o corpo de Cristo. Porque não tem esse lance de você ser chamado e você... Não, eu sou cristão na minha casa sozinho, não preciso estar... Desculpa, isso não existe. Você é chamado do corpo, amém? Você faz parte do corpo. Não tem chamado fora do corpo de Cristo. Né? Se foi chamado em Cristo, Ele é o cabeça, somos o corpo. O chamado envolve o testemunho, uma vida que é sal e luz nessa terra, os frutos do Espírito. Vocês serão minhas testemunhas. Então, o jeito que eu vivo é um reflexo do meu chamado. Amém? Amém, irmãos? E também envolve um propósito. Não é? E esse propósito, que, afinal de contas, é aí que o propósito fala de um significado para a nossa vida. Afinal, por que eu estou aqui? Não é? E é obedecer ao Senhor e servir no que Ele pedir. Amar pessoas, fazer discípulos. Há um propósito geral. Agora, dentro desse propósito geral, Deus pode dizer, mas eu quero que você faça isto. Amém? Eu quero que você faça aquilo. Só que não começa, o chamado não começa com o que eu vou fazer. Então nós somos chamados para a salvação e para pertencer a Cristo. É universal, todos somos chamados à comunhão, como já falamos, né? Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, uma vez que a gente foi chamado, a outra coisa é que a gente foi chamado para ser santo e viver de um modo digno.
do Evangelho. Porque que adianta você ter um ministério se a sua vida não é compatível com uma nova pessoa em Cristo Jesus? Amém, irmãos? Então, fomos chamados para um estilo de vida separado para Deus, vivendo para a glória de Deus, de modo digno, especialmente na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então você tem um ministério, aí o pessoal acha que o ministério é aparecer na plataforma, né? É ter uma posição de destaque, é ter um título. Como você chama? Eu me chamo pastor, não, você não chama pastor. Mas o pessoal gosta de ter nome, né? Eu sou evangelista, o pessoal acha que a igreja é o ministério. Não, a igreja são nós unidos a Cristo, amém? Num corpo. Então, então você tem uma vida, então, sei lá, você é um patrão estúpido, grosseiro, grita com os seus funcionários, é grosseiro, oprime, aí vem aqui, como é que é? Abro o coração a ti. Aí o seu trabalha com você, não precisa nem ser seu funcionário, não. O cara que trabalha com você lá na empresa, ele entra aqui e você está aqui. Abro o coração. Ele falou, rapaz, esse cara tem tudo aí, menos esse coração de Jesus aí. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que dá o seu Espírito Santo. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Amém, irmãos? Então, e a gente foi chamado por um propósito. Olha que coisa linda. Fala que você é obra-prima de Deus. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então é uma obra-prima chamada para realizar boas obras. Olha que coisa linda esse contexto. Então você está dizendo o seguinte, que você é uma obra-prima criada em Cristo. Você recebeu um novo coração, um novo Espírito. Você recebeu o Espírito Santo. As boas obras foram planejadas desde a eternidade. Deus já pensou antes lá. Não é maravilhoso, não? Então não trata da gente construir boas obras. É falar, pai, o que o senhor quer que eu faça? O que Jesus falava? Eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que eu ouço meu pai falar. Amém? E não inventamos propósito. Apenas recebemos propósito por meio da comunhão com Ele. Então nós temos comunhão. E nessa comunhão nós encontramos. Então, qual é o meu propósito? É outra pergunta que deixa as pessoas malucas. Qual que é o meu propósito? Pessoas passam anos paralisadas, esperando uma revelação sobrenatural. Elas vão em encontros, elas querem ter uma revelação sobrenatural que mostre exatamente o que ela tem que fazer. Elas ouvem testemunhos de pessoas que foram não sei o quê, e caiu, e levantou, e encontrei o meu propósito. Encontrei o meu propósito. E aí todo mundo quer e fica esperando uma coisa semelhante. E o que é propósito? É a razão de existir. É uma resposta para a pergunta, por que eu estou aqui? A gente procura propósito no lugar errado. Estão acompanhando aí, irmão? A gente procura propósito no lugar errado. A gente procura por introspecção, olhamos para nós mesmos, os meus erros, os meus acertos, eu faço isso, eu não consigo fazer aquilo, as minhas habilidades, os meus dons. Está procurando no lugar errado. Procuramos então por comparação, olhamos para os de fora, em vez de para dentro. Como o outro faz, como aquela faz, como aquele faz. Aí ficamos nos comparando. Acho que eu quero ter. Aí tem pessoas que querem ter o ministério de outros, então eles querem ter o propósito. Eles ficam olhando, eles começam a imitar os outros, falam igual o outro, muda até o cabelo e faz. E quer, sabe, ser inspirado é uma coisa. Então está olhando para fora, as habilidades dos outros.
Tem gente que fica olhando, procurando propósito no futuro e no passado. O que eu fui, o que eu poderia ser? Eu estou muito velho, eu não consigo. Se eu tivesse começado, quantas vezes eu vi isso? Chegava lá e via aquele pastor maravilhoso. O cara chega com 40 e poucos anos, tem uma igreja gigante. O outro que conheceu Jesus não sei quanto, agora fez tanta coisa. Eu falei, cara, eu estou aqui, eu estou aqui. Acho que eu não tenho um propósito. O lugar certo de procurar propósito é um só, que é em Cristo. Então, o ministério a gente já sabe, é o serviço que a gente faz. Mas ele é mais que isso. Tem a ver com o que a gente faz, sim, mas é muito mais que isso. Então, chamado, propósito e ministério, como é que funciona? O chamado, então, é o convite que Deus faz para você para entrar no propósito dele. Vem. Eu vou fazer de você pescador, eu tenho um propósito, vou fazer você pescador de homens. Eu tenho um propósito maior para você. Eu tenho uma vida que você vai gostar mais do que essa aí que você está vivendo. Então, é esse convite. O propósito é para quê? A razão da existência. Você descobre que agora você não vive mais para você mesmo. Você não vive para ser a pessoa que vai conseguir, que vai conquistar, que vai ter sucesso e nunca vai ter satisfação. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então você descobre que o ministério é a expressão desse chamado e desse propósito na sua vida diária. Agora o que eu faço? E não é só o ministério da igreja. É na igreja. Gente, o ministério é o que nós estamos fazendo todo dia. Amém? Mas o pessoal não entende isso. Porque não. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque a gente merecia, mas porque esse era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Como é que Ele mostra a graça? Através de nós, né? Então Deus me deu um propósito eterno, como nós já lemos lá. Nos chamou com um propósito. Nos chamou para entrar nesse propósito. E agora eu vivo a minha vida servindo. Eu vivo a minha vida de uma maneira que esse propósito, não é, glorifique a Deus. Então, o propósito não é um objetivo a ser alcançado. O propósito não é um ministério que eu exerço. O propósito é uma jornada de vida. Vocês estão entendendo a sequência? Chamou para estar com Ele. E agora Ele estando comigo, a minha vida tem um propósito diferente. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu começo a ser transformado na imagem e semelhança de Jesus. Amém? Eu aprendo a ser um filho. A fazer as mesmas obras dele. Então, o propósito não é o destino glorioso que imaginamos, mas o processo pelo qual Deus nos molda a imagem de Cristo. E então nem sempre vai dar certo tudo na nossa vida. Hello, não. Quantos já falaram, Deus eu não entendo? Quem já falou, Deus eu não entendo? Não estou entendendo, Deus. Você não vai entender agora, você vai entender depois. Depois do quê? Do processo. Mas a gente quer evitar o processo. A gente quer pular as etapas. A gente quer subir no pódio direto. Já não sou mais que vencedor? Mas você tem que caminhar essa jornada aqui. Jesus faz assim, chama você para correr a corrida. Você vai correr a corrida, Rafael? Vai. Então, Rafael chama o Rafael, põe a medalha de número 1 nele. Falou, você já é mais que vencedor, agora corre. Mas eu tenho que correr? Pois é. Essa parte. Aí você tropeça nesse caminho, não é? Ele te levanta e fala o que para você? Você é mais que vencedor, a medalha de número 1 no seu peito. Aí você passa umas coisas de dificuldade, você atola, e parece que todo mundo está correndo na sua frente. Quantos já tiveram a sensação de todo mundo está indo na sua frente? E você está atrasado. E Jesus está lá e fala assim, ei, você já é mais que vencedor, amém? Por que você é mais que vencedor? Porque Ele fala assim para você, eu estou na jornada com você. É quem você está se tornando, não é o que você está conquistando. Mas fica tranquilo que você vai conquistar também, beleza? Conquista também. Só que a jornada não é igual para todo mundo. O propósito para todos é ser semelhante a Cristo, fazer as mesmas obras de Cristo. Amar a Deus, amar o próximo, que a gente resume aqui, não é? Ser um discípulo de Cristo e fazer discípulo.
Que parece que você faz um discípulo? É a sua vida, o jeito que você faz, você ensina outro a viver. Olha, eu vivo assim. Se você quiser viver comigo, eu sigo a Cristo. Beleza? É mais simples. Então, irmãos, o perigo de confundir propósito com ministério. Isso é muito perigoso. Olha isso aqui que interessante. Não é? Quando o ministério vai bem, pensamos que estamos no propósito. É verdade ou não é? Estamos no propósito. Está indo tudo bem. Mas pode ser só performance. Satisfação pessoal, ego religioso. E aí, quando o ministério vai mal, ou muda. Muda. Deus pede para fazer outra coisa. Muda. Pensamos que perdemos o propósito. Entramos em crise existencial. Não sei mais. Eu encontro gente dizendo, eu não sei mais. Eu estou perdido. Acho que eu não quero fazer mais isso, quero fazer mais aquilo. É porque está olhando para o lugar errado. Amém, irmãos? Não está olhando mais para Cristo, está olhando para si mesmo. Se eu faço, eu estou olhando para a reação das pessoas. Não me reconhecem, não vê o que eu estou fazendo, não vê o que eu estou... Aí começa aquele dodói ministerial. E aí desiste. Jesus falou assim, quem mandou? Eu não falei para você desistir. Só fica aí. Mas não está dando certo. Mas eu mandei você mudar de direção? Não, então permanece, filho. Você sai da videira, vai ficar seco. Sai da videira, vai morrer. Então, se o propósito é Cristo sendo formado em nós, como tem lá em Gálatas, e o Pai sendo glorificado através de nós, amém? Então, nenhuma mudança de ministério pode tirar a gente do propósito. Ao contrário, encaramos cada mudança como parte do propósito de Deus sendo cumprido em nós. Eu tenho vários exemplos na minha vida. Eu achei que uma vez eu tinha que carregar tudo para fazer o propósito de Deus. Né? Aí quando eu fiz todos os planos, quando vai ver tudo, nasce o terceiro filho, bagunça todos os propósitos, ideia, plano, e acaba com tudo. E eu fico lá, Jesus, mas... Né? Foi maravilhoso, nasceu a Milena, incrível. Mas assim, aí depois eu achava que então eu vou servir a Deus, parte eu vou trabalhar, parte servir a Deus. Aí Deus manda parar tudo e fala que eu tenho que ir para o tempo integral e muda a minha vida com um botão radical. E aí eu pensei que ia ser tão glorioso, mas foi tão difícil. Depois ficou bom tudo, aí Deus pera e muda tudo e fala, agora você vai ser empresário de novo, tudo, você vai para o interior, vai ajudar uma igreja. Aí eu descobri o seguinte, não tem nada a ver se é o meu trabalho, tem a ver se eu estou obedecendo a Ele, amém, irmãos? João 2, falamos semana passada. Você está lá, Jesus, quero ajudar, meu ministério. Ele fala, você pode carregar água, filho? João 2, nas bodas de Caná da Galileia, como é que faz para ajudar Jesus? Tem que carregar água, só dá para carregar água, né, Zé? Carregar bastante água, precisou de uns 800 litros ali. Mas o que você está fazendo? Carregando água. Mas esse é o seu ministério, carregar água? Uma vez eu perguntei para Deus, por que eu voltei? Eu pensei que o Senhor tinha me chamado para o ministério de tempo integral. Agora eu voltei aqui, eu tenho que trabalhar de novo, abrir empresa. E eu estou lá daquele ânsia, eu falei, que propósito, coisa maluca. E Deus falou para mim, ler João 2. Eu falei, não, João 2 é esse texto aí, de casamento. Ele falou, lê lá. E eu li, você sabe o texto, né? Ele falou, você se importa de carregar água para mim? Isso que você está fazendo é carregar água, né? Mas está fazendo para mim. Aí eu falei, Jesus, eu vou carregar água para o Senhor. Porque é para Ele, entende? Porque é por meio dEle. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. É tudo para Ele. Ministério significa isso. Tudo é para Ele. Mas a gente fica se comparando. Então, é para Ele que você está fazendo? Não faz mal se mudou. Amém, irmãos? Amém. Então, como é que eu sei qual é o meu ministério? É a minha vocação? É os meus talentos? Né? Como é que funciona? É outra pergunta, né? Como é que eu descubro o meu ministério? Dons e talentos não definem chamado. Dom e talento não definem propósito. E dom e talento não definem ministério, embora esteja presente. Amém? Embora esteja presente. Então não é porque você tem um dom, o talento você tem um ministério.
Você tem um ministério se você está obedecendo a Cristo. Então, como é que eu descubro o meu ministério? Isso aqui é muito ensinado. A gente não tem tempo de falar sobre tudo isso, mas não é? A gente fala mais nos nossos cursos. Não é? Como é que você descobre uma vocação, um ministério, uma área de paixão? O que apaixona você? Você se sente atraído pelo quê? Que grupo de pessoas chama a sua atenção? As crianças, os jovens, os estudantes, o pessoal. Sabe, você tem... Deus bota uma paixão no seu coração. Você se inclina. Quando você olha, você pensa mais naquele grupo, naquelas pessoas, não é? E Deus também coloca no seu coração um senso de justiça. Puxa, eu quero ver uma coisa mudar. Eu quero ver alguma coisa ser diferente. Não é? Você vê uma necessidade, eu conheço vários aqui que já falaram comigo, que tem uma necessidade e fala assim, mas eu posso dar uma resposta para isso. É uma dor que você quer resolver. Uma dor que incomoda. Criança tem acesso à educação. Pessoas que não têm água. Não é? Crianças que estão morrendo prematuramente. Pessoas, você tem aí uma área de você quer ver isso mudar. Amém? Você quer ver isso mudar. Eu quero ver aqueles meninos saírem das drogas. Eu quero ver essas pessoas aqui amadurecerem na fé. Mano, eles não conseguem crescer. Deus tem tanta coisa para dar, mas eles estão presos na religiosidade. Eu quero ver isso diferente. Essa aí é uma coisa, uma dor que me incomoda. As pessoas viverem das cadeias da religião, por exemplo. E tem habilidades e capacidades. Você sabe fazer alguma coisa, você tem recursos, você tem habilidades, capacidade, dons. Não é? Você tem, e você quer então usar isso para atender essa paixão, senso de justiça. Mas isso é uma vocação que pode servir apenas como uma profissão. É verdade, não é? Você pode ser uma profissão. Uma boa profissão, você pode abraçar uma causa, e está tudo certo. Mas tudo isso pode estar focado no que você faz e naquilo que te traz satisfação. Não é ministério. Não é ministério. Tem muita gente buscando vocação e satisfação e chamando isso de ministério. Estão acompanhando aí, gente? Está muito rápido, agora ficaram uma cara de interrogação. Para um pouquinho. Para ser um ministério, precisa de Cristo. Precisa do amor dele em mim. Pelas pessoas que ele ama e deseja alcançar. Quando eu faço e eu falo, olha o que eu fiz. Quando eu faço uma coisa e aquilo, no fim é para mim mesmo. Tá, eu estou abençoando as pessoas. As crianças estão sendo abençoadas, mas afinal de contas, né? Aí, quando você não pode mais fazer aquilo, acabou a minha vida. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento, imagina, é bastante coisa, né? Todo o conhecimento sobre uma área. Você é o expert. Você é o melhor numa área. É o melhor na música, é o melhor na arte, é o melhor na tecnologia. Se eu tivesse uma fé que permitisse mover montanha, mas não tivesse amor, nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, gente, não tivesse amor, de nada me adiantaria. Toda a suficiência vem dele, esse aqui é o ponto. Estou dando para entender, irmãos? Chamado, propósito, ministério. Somente por meio dele é que o chamado, o propósito e o ministério, eles vão se unir e se manifestar para produzir fruto permanente. Vai causar uma mudança real. E vai permanecer. Permaneçam em mim, como diz o texto de João capítulo 5, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não podem produzir fruto, a menos que estejam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas a gente faz. A gente faz, é ou não é? E eu fiz tanto tempo. Aí eu fiz muita coisa. E um dia eu descobri que não estava chegando a lugar nenhum. Ministério, então, irmãos, não é a expressão de quem eu sou, mas de quem Ele é, através de mim. Não fica mais leve?
As pessoas confundem realização vocacional com ministério cristão. Não é porque eu tenho talentos e dons, que eu sei fazer alguma coisa, eu tenho o desejo de servir, ajudar, que eu tenho ministério. A gente pode fazer tudo isso aí sem Cristo. Estão acompanhando aí, irmãos? Estamos falando que Cristo é suficiente. A gente não basta para dar frutos no ministério cristão. É por isso que tanta pessoa está exercendo tanto ministério e está cansado. Quer desistir. Eu não aguento mais. Está pesado. Sabe por quê? Está sem Cristo. Está sem Cristo é pesado. Está sem Cristo é difícil. Não é? O ministério é Cristo em ação através de mim. É Cristo ministrando através das minhas pessoas. Não sou eu fazendo para Cristo, esperando o dedão legal, a aprovação e o reconhecimento das pessoas. Gente, o que eu vi gente frustrada, além de mim. Porque está fazendo o ministério, esperando que as pessoas reconheçam, que alguém veja. Ele é suficiente, amém, irmãos? E tanta gente que não tem um ministério porque não reconhece que tem um chamado, não reconhece que tem um propósito, então não consegue enxergar onde Deus já chamou e podia estar abençoando tanta gente, amém? Porque não enxerga os outros. Então você tem esses dois extremos, o pessoal que não faz nada, o pessoal está se esfalfando, mas sem Cristo. É gozado isso, né? Então a graça, a capacidade, a força vem dele. A graça, Ele faz através de mim. Ele opera em nós o querer e o realizar. Na hora do realizar, a gente quer fazer. Não se trata de eu fazer alguma coisa para mostrar. Se trata não de mim, mas dele em mim. 4 erros sobre ministério. Pensar que o chamado é ministério. Pensar que os dons são ministério. Pensar que a vocação pessoal, não é? A minha profissão, o que eu sei fazer, minhas habilidades, eu tenho uma paixão, afinal, isso é ministério. E pensar que ministério é só o que eu faço na igreja. Alguns pensam que quando recebeu o chamado, não é? De uma maneira, já estão no ministério. Deus falou, eu achei isso. Deus falou para mim, eu quero que você trabalhe para mim, que faça tudo para mim. Eu achei que eu já tinha um ministério. Não tem isso. Deus só está esclarecendo que Ele me chamou, que eu tenho um propósito, mas eu tenho que buscar Ele para isso. Não é? Então o chamado é esse convite, para andar em comunhão com Ele. Muita gente entendeu que Jesus chamou e tentou a vida inteira construir um ministério. Você já viu isso, não? E faz uma coisa, e faz outra, e bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali. E nunca dá certo, porque ele está tentando construir um ministério, e Deus está falando, filho, não é assim não é assim. A gente não tem comunhão com Ele, então não consegue ouvir a Ele. E muitos nem sequer ouvem. E nunca descobrem que Deus já deu o ministério, tem coisas que só Ele vai poder fazer, para abençoar as pessoas, mas está lá parado. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então, o chamado não é o ministério. O chamado é o chamado, não é? Então, se você tenta construir ministério, você vai se frustrar, como falamos, pensar que dom é ministério. Tem gente que acha que dom, mesmo que tem dom espiritual, acha que tem ministério. E aí, eu já vi pessoas chegarem, nossa, muitas vezes lá na igreja, lá na comunidade, na sede, estava lá, acompanhava o ministério. Aqui, muitas vezes, de muitas pessoas. A pessoa tem um dom, ela chega e fala, eu tenho um dom. Tem espaço para mim nessa igreja? Aqui vocês têm esse ministério? Não, eu tenho um chamado. Ele acha que esse chamado é o ministério. Ele fala, então, mas... Então, basicamente, né, é como se fosse uma empresa. Você chega lá e fala, escuta, ô Rafael, você tem aí uma confecção. Cara, eu sei fazer isso aí, tem um lugar para mim aí? Fala, mano, que estava te procurando alguém igual a você. Mas é diferente, amém? Na igreja não é uma coleção de empregados ministeriais. Embora muitos agem assim. É o corpo de Cristo. Então a pessoa chega com o ministério pronto e pergunta que então, não dá. E se não tem, vai para um outro, e vai para o outro. Então constrói, aí você tem os ministérios pessoais. Né?
Gente, não existe ministério pessoal, existe Cristo em nós, amém? Mas hoje o pessoal tem, já pensou, ministério, né? José Carlos da Silva, ministério César, não sei o quê, ministério, eu sou o ministério. Eu sei que usa esses nomes para identificar as pessoas, mas nós não somos ministério, amém, irmãos? Nós somos os servos, Ele é tudo em nós. Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, né? Em Teu nome fizemos milagres. E Jesus, Mateus 7,20, ele fala assim, o que ele vai dizer para esse pessoal? Nunca conheci vocês, não temos intimidade, não tem relacionamento. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quer dizer, é por isso que dom não é ministério, né? A vocação pessoal, já falamos aqui. Você tem uma paixão, você tem tudo, mas você está fazendo na sua força. Não tem Cristo ali. E ministério é só que eu faço na igreja? Será? Porque, assim, aqui já perguntaram, a gente tem ministério disso, tem ministério daquilo? Não, tudo. Você gostaria de ajudar a gente? Você poderia? Não. Eu quero ver se tem um lugar que eu posso mostrar os meus dons. Eu já ouvi isso também, falei, gente, eu não estou criticando essas pessoas, certo ou não? É uma questão de maturidade. O que me incomoda é assim, nós precisamos falar a verdade, que Cristo é suficiente, Ele é maior que ministérios e outras coisas. Mas deixa eu dizer, Ele quer que você tenha um ministério. Ele quer que você sirva, amém? Ele quer te dar os dons e talentos. Ele quer te dar os dons do Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Mas a gente não recebe porque não entende o que é ministério. A gente não recebe porque não entende o que é chamado. Agora há pouco eu estava aqui, esse tempo de oração do louvor aqui, e o Rafael subiu aqui e falou, Deus quer dar aqui para nós, né? Distribuir os dons. E o Senhor falou comigo, eu quero, mas não sabe como receber. Porque nós estamos olhando para nós mesmos, o que nós somos capazes, o que nós temos, o que eu fiz, o que eu não fiz. A gente não está olhando para Ele. Então é como se Jesus quisesse entregar para nós um diamante, um tesouro, e a gente não sabe como receber. Estão captando aí? Amém, irmãos? Eu não sou digno, eu não sei se eu não sei o quê. É Jesus falando com o homem do poço, quer ser curado, eu não tenho ninguém que me coloca lá, não estou perguntando se tem alguém que vai, eu estou perguntando se você quer receber, amém? Quando eu reconheço que eu tenho um chamado, que tem um propósito, eu ministro na força dele, usando tudo que ele me deu, em qualquer lugar que eu estiver, todos os dias. Não é só na igreja? Não tem espaço. Aí as igrejas começaram a ter 500 mil ministérios. Tem igreja que tem 500 mil, porque tem que ter um espaço para cada um. Gente, que coisa louca. Há espaço para todo mundo, amém? Nesse mundo, se você está lá, no seu trabalho, você não exerce ministério, uma está errada. Porque o ministério é Cristo se manifestando através de você, amém? Também tem aqui alguns ministérios. Mas não dá para criar tudo na igreja, mano. Quem disse que a sua profissão não pode ser ministério? A diferença não está na atividade, mas em quem está fazendo, através de quem. Quem que faz? E através de quem faz. Então, olha que exemplo legal. Uma professora cristã que ensina matemática em comunhão com Cristo, dependendo do Espírito Santo para a glória de Deus, está exercendo o ministério ou não está? Está, mesmo porque não gosta de matemática. E um pregador que prega por ambição, na própria força, está construindo um nome, né? Não está exercendo o ministério, mesmo que a mensagem seja bíblica e o auditório esteja cheio. As pessoas podem ser abençoadas, mas ele não está exercendo o ministério. Estamos aí, não? Então, irmãos, terminando aqui, não transforme o seu ministério em algo que você pode fazer, mas na expressão de quem Ele é através de você.
E aí ele pede para você fazer uma coisa simples. Ele fez comigo, tirou um monte de coisa que eu achava tão importante na minha vida e me colocou para fazer uma coisa simples, que eu não queria fazer mais. Eu lembro de estar andando no lago perto da minha casa, e o Senhor falou para mim, você vai ter que fazer isto. E eu falei, não, o Senhor não entende. Ele não entende, né? A gente que entende. Eu falei tanto que eu não queria, dei todas as razões. Ele falou, você vai ter que fazer isto. E o Senhor, o que me espera? Vai esperar um pouco de cruz. Você vai fazer e vão te criticar por isto. Você vai sofrer injustiça querendo me servir. E eu comecei a enrolar Deus e... Você já tentou enrolar Deus? Eu falei, tá bom. Sabe, eu não gosto de tá bom, mas não vai? Eu tipo o Jonas. Aí Deus deu um jeito, Ele fechou todas as portas. Ele começou a tirar meus recursos financeiros. E só sobrou uma coisa. Aí Ele falou, agora eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir. Porque senão eu precisava comer, trabalhar. Você precisa também ganhar algum dinheiro nessa vida. Ele fecha tudo. E fala assim, confia em mim. Não interessa se você consegue fazer ou se é chato. Interessa que eu vou estar com você. Não reduza o seu chamado, o seu propósito a ter um ministério, a ter dons e talentos, a ter uma oportunidade, a uma performance. Também não acho que é isso, entendeu? E por fim, irmãos, Cristo é suficiente em tudo isso. E não é libertador? É libertador. O ministério deixa de ser uma performance minha para se tornar uma obra dele. E se ele fizer, tudo bem. Deixa de ser um fardo que carrego sozinho para se tornar uma parceria com o Espírito Santo. Deixa de ser algo que eu preciso sustentar pela minha força para ser algo que Ele sustenta em mim. Acho que eu não vou conseguir. Vai. O que você faz? Senta aí e faz isso. Vai lá de novo. Permanece na videira. E os frutos virão. Você tem um chamado? Não ouvi a resposta. Você tem um chamado? Sim. Você tem um propósito? Sim. Diminuiu? Você tem um ministério? Sim. Você já tem. Não faz mal se ele não é na igreja. Gente, essa igreja tem um ministério que é para todos. Nós temos células. Abrimos nossas casas. Convidamos as pessoas. Você ensina alguém aquilo que você já sabe. Gente, que coisa mais linda que isso. Você não precisa de uma plataforma, gente. Aqui a gente usa a plataforma porque é útil. Mas na verdade, a igreja primitiva lá na cidade não tinha plataforma. Não precisava. A gente pode ser uma igreja sem plataforma. Se só tem a plataforma, para mim não é uma igreja, sabe? A igreja está nas casas, relacionamentos, você encontra as pessoas. Se no Brasil a gente não tiver plataforma, as pessoas vão todas embora, né? Hoje tem plataforma. Mas isso aqui não é igreja. Ministério não é isso aqui. Quer dizer então que eu não tenho ministério? Tenho. Mas pode ser que daqui a algum tempo Deus fala, não faz mais isso. Eles têm ministério? Tem. Mas pode ser que Deus diga assim, agora eu quero que você faça outra coisa. Não quero mais que você faça desse jeito. Mas contanto que você está fazendo para Ele, amém? Então, agora se você acha que você não tinha um ministério, você está ouvindo uma mentira. Porque se você tem Cristo, Ele vai guiar você para lá, amém? Pode ser que o ministério não seja exatamente aquilo que você queira fazer. Eu já vi gente com
que sabia tocar maravilhosamente, mas não estava dirigindo, não estava no ministério de louvor. Eu já vi gente que sabia expor a Bíblia e falar maravilhosamente, mas não estava num púlpito. Ele pega o apóstolo Paulo, que é um mestre das leis, com as escrituras, e manda falar para os gentios. Não me interessa que ele não entende nada, não conhece a Torá. E pega um Pedro, que não conhece direito a lei, e manda falar para os judeus. Nós temos que saber que foi ele que está fazendo, e é a glória dele que interessa, amém? Ele que vai se manifestar através de nós. Vamos ficar de pé.